Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos reunidos, mesmo que de forma remota, né? Cada um no seu lar, mas estamos reunidos em coração e em espírito, né? O Espírito de Deus que nos une, para estarmos mais uma vez na casa do Senhor, pregando a Tua Palavra. E nesse momento em especial, eu queria te convidar a continuarmos em oração, você fechar seus olhos e a gente fazer uma oração breve para darmos início à pregação dessa noite. Deus nosso Pai, agradecemos a Ti mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, Pai. Continue nos protegendo, continue nos abençoando, continue abençoando cada família representada nessa live, nessa noite, assistindo o culto onde quer que esteja, no carro, no celular, no computador, enfim, em casa. Esteja conosco, Pai, seja conosco. Nesse momento especial, eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor possa me usar poderosamente. Que tudo que saia da minha boca dessa noite provenha de Ti. Que o Senhor me use. Que eu possa levar a mensagem e que tudo que seja falado aqui seja para glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Seja conosco, Pai. É o que eu te clamo nessa noite. Pelo poderoso e santo nome de Jesus e a família de Deus, diga amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Salmos 128. Então você vai abrindo a sua Bíblia aí nesse momento, Salmos 128. Convidar todos os irmãos a participarem junto conosco desse momento, esse momento de leitura bíblica. Vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos da família, um pouquinho sobre relacionamentos, e esperamos que a palavra de Deus possa efetivamente invadir os nossos lares nessa noite. Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de seu trabalho como sociedade, mas também as pessoas enquanto família. E isso dificulta muito as relações familiares, porque poucos são as pessoas que querem lutar, brigar pelas suas famílias. Os pensamentos, normalmente, são pensamentos mundanos, pensamentos que afastam e que criam subterfúgios cada vez maiores para nos afastarem desse convívio e dessa relação familiar. Então, vários relacionamentos envolvem e disputam a atenção da família. A gente precisa parar para pensar quantas coisas competem com o dia a dia, no dia a dia conosco, que afasta essas relações familiares. Então, nessa noite, vamos abordar 7 relações familiares que são fundamentais, que precisamos cultivar dentro da nossa casa, com a nossa família. Primeiro, precisamos entender que Deus precisa nos inspirar, Deus precisa estar nesse negócio, Deus precisa estar junto de nós, Deus precisa estar cuidando de nós. Precisamos abrir as portas da nossa casa e permitir que Deus entre verdadeiramente no nosso lar. Sempre falamos que as duas únicas instituições criadas por Deus aqui na terra é a igreja e a família. Então, cada vez mais vemos famílias sendo atacadas por projetos que não são de Deus. Então, precisamos começar a falar dessa primeira relação, e a primeira relação que precisamos colocar que a nossa família tenha é a relação da família com Deus. No verso 1, a palavra de Deus diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o primeiro nível de relacionamento familiar que devemos buscar dias após dias. Às vezes eu fico pensando quantos eventos de Páscoa, Natal, festas acontecem, e nesse âmbito familiar, muitas vezes não se tem uma oração sequer. As pessoas, elas parecem que não estão convidando Deus para conviver, para viver dentro do seu lar, né?
É curioso. Estamos falando de Páscoa, de Natal, e muitas vezes as pessoas vão ceiar, muitas vezes as pessoas vão almoçar no domingo de Páscoa, e nem nesses momentos especiais, importantes para a nossa vida cristã, as pessoas conseguem fazer uma oração. Sim, é curioso. É curioso perceber que tem familiares que só se encontram em velórios. Já parou para pensar? Famílias estão dispersas, cada um para os seus lados. E aí, no velório, é a hora que a família se encontra. Sabe aquele primo, aquela tia, que você só encontra em enterro? Precisamos entender, gente, que a família é uma bênção de Deus para a nossa vida. Isso está lá descrito em Gênesis, no capítulo 2, no verso 3. Todas as famílias têm a bênção de Deus. A família do cristão, ela é abençoada por essa fé, por essa promessa. Precisamos entender que essa promessa tem que fazer parte da nossa vida. Que Deus tem que fazer parte da nossa vida. É muito importante orarmos juntos, irmos à igreja juntos e, principalmente, vivermos na presença de Deus juntos. Reúna sua família. Busque ao Senhor. Será que essa ilusão dessa busca de algo melhor, de uma condição de vida melhor, de um poder aquisitivo melhor, de uma condição financeira melhor, de uma casa melhor, de um carro melhor, de tudo melhor que a gente busca o tempo todo, será que isso não está nos afastando cada vez mais da nossa família? E aí eu digo para você, meu irmão, eu te faço uma pergunta. Você trabalha demais? Esse é o momento de você parar, colocar a mão na sua consciência e refletir sobre isso. É interessante, eu estava conversando essa semana com uma médica amiga minha, e ela falava exatamente sobre isso, né? Que um dos fatores que a pandemia, se tem algo que serviu nessa pandemia de positivo, é que ela entendeu a importância dela estar mais próximo da família dela. A importância dela reduzir a jornada de trabalho, a importância dela criar outras formas de trabalhar, mas que não atrapalhem o dia a dia dela e o convívio dela com a família. E é isso que precisamos ter em nossa mente, gente. A gente sai em busca de trabalhar, de alcançar, de buscar, de conquistar, e olha, estamos perdendo coisas simples dentro do nosso lar, e coisas que não voltam mais. Na oportunidade que tivemos de fazer a live aqui na igreja, falamos sobre isso. Falamos sobre o lado positivo de estarmos em casa 24 horas por dia, que é o fato de podermos estarmos aproveitando ainda mais a nossa família. Então, se você trabalha demais, se você busca demais, chegou a hora do momento da palavra de Deus te confrontar e parar, fazer com que você pare e reflita. Será que eu estou cuidando bem da minha família? A terceira relação que nós vamos tratar nessa noite é a relação com a casa. No verso 3 diz, no interior da tua casa. Gente, a casa é muito importante. E tem gente que faz casa hoje em dia de albergue, né? As pessoas vão lá só para dormir. Cada vez menos vemos as famílias se reunindo dentro de casa, é verdade. Cada vez vemos menos as pessoas sentando, os familiares sentando na mesa para jantar, para conversar, para trocar experiência, para ali chorar. É verdade. Eu faço uma alusão ao meu tempo de criança e me lembro da rigidez da criação do meu pai, onde ele fazia questão de meio-dia todos sentarem na mesa e de às 6 da tarde todos sentarem na mesa. E ali era um momento de comunhão, ali era um momento que contávamos os nossos dias, ali era um momento que chorávamos, que nos alegrávamos, ali era um momento que brigávamos e fazíamos as pazes, mas ali estávamos em família. A casa é muito importante, gente. A tua casa é muito importante. Cada vez vemos mais pessoas ficando mais longe do seu lar. Tem gente que prefere ficar longe de casa, acha até castigo voltar para casa, e não pode ser assim. O nosso lar, a nossa casa tem que ser um oásis de paz, e a palavra de Deus está nos apontando para isso, está nos mostrando isso. Precisamos edificar o nosso lar. Precisamos estar em casa. Precisamos entender cada vez mais que a nossa casa é o melhor lugar para estarmos. Precisamos curtir o nosso lar.
Em quarto lugar, a gente fala da relação conjugal. E aí o salmista, ele trata, lá no verso 3, ele fala: tua esposa será como uma videira frutífera. Gente, um bom relacionamento entre marido e mulher é indispensável para uma vida familiar. O salmista, ele descreve a mulher dentro da casa toda feliz, uma parreira cheia de uvas. Ou seja, todos nós queremos estar perto dessa árvore frutífera. Todos nós queremos estar perto de uma árvore que nos traz alegria, que nos traz bons frutos. O cristianismo, ele veio principalmente para quebrar esse tabu de que homem é mais do que mulher, de que homem é maior do que mulher, que tem mais autoridade. O cristianismo, a palavra de Deus coloca a mulher ao lado do homem com submissão, ou seja, estar na mesma missão. A mulher, gente, a palavra de Deus, ela diz que a mulher ela tem que ser amada e respeitada por seu marido. E o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E quando há essa reciprocidade, gente, a coisa tem tudo para ficar muito melhor dentro de casa, né? Já viu aquele ditado que diz que gentileza gera gentileza? É isso, gente. Quando você se preocupa em fazer o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu marido feliz, pode ter certeza que a reciprocidade vai acontecer. E essa outra pessoa fará de tudo para te tornar feliz também. A gente está vivendo uma época de relações, eu gosto de fazer essa alusão. A gente está vivendo uma época de relações, que é relações, jogo de tênis. Como é que é um jogo de tênis? Cada um está do seu lado, e o objetivo é fazer com que a bolinha passe para o lado do adversário e caia. Porque tem que ter um vencedor. O jogo de tênis é assim. As pessoas jogam tênis querendo derrotar o adversário. E vemos isso, gente, é verdade, vemos isso dentro de famílias. Casais que hoje estão vivendo um relacionamento jogo de tênis. Eles brigam entre eles, eles disputam entre eles para ver quem é que vai vencer, para ver quem é que vai colocar a bolinha do outro lado. Precisamos tirar isso. Se você está vivendo isso no teu lar hoje, gente, tira imediatamente isso do teu lar. Precisamos viver uma relação, mantendo essa linha de raciocínio. Sabe qual a relação? Relação jogo de frescobol. Você sabe como é que é jogo de frescobol? O jogo de frescobol é igual ao jogo de tênis. Cada um está com uma raquete e com uma bolinha. Só que o objetivo é não deixar a bolinha cair. Ou seja, quando a bola cai, os dois perdem. Quando a bola está no alto, os dois ganham. Não há adversários. Precisamos entender que a nossa relação precisa ser assim. Não há adversário, gente. Não há adversário. Estamos juntos no mesmo barco. A família, o marido e a esposa precisam buscar ao Senhor juntos. A relação dos filhos é a quinta relação que vamos tratar nessa noite. E o salmista fala lá no verso 3, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. E aí a gente volta, né? Cada vez menos vemos pessoas sentadas, familiares sentados à mesa, compactuando desse momento único. Cada vez mais vemos aumentado o número de filhos que são criados sem pais, o número de filhos que são criados sem mães, pais que deixam os seus filhos por conta do trabalho, mães que deixam os seus filhos por conta do trabalho, pais que deixam seus filhos em busca de aventura, mães que deixam seus filhos em busca de aventura e não acompanham a educação e a criação do seu filho. E aí você delega essa criação para outra pessoa. E o seu filho cresce. E um dia você quer ter uma relação com o teu filho, você quer cobrar algo de um relacionamento com o teu filho, de algo que você nunca deu para o seu filho a vida toda. De algo que um dia você vai dizer assim, onde foi que eu errei? Gente, essa resposta é fácil. Caminha com o teu filho, estamos falando de relações familiares, estamos falando que o centro da relação familiar é o relacionamento
que a gente tem que ter com Deus, da importância de caminharmos juntos como família, da importância de estarmos juntos dentro da igreja como família. Não adianta vir pai sozinho, não adianta vir mãe sozinho, não adianta vir filho sozinho. Falamos e tratamos isso na EBD, na live da EBD ontem. Não adianta um pai mandar um filho para a igreja para se livrar do filho, gente. Precisamos caminhar juntos. Precisamos estar focados num objetivo único, para que amanhã ou depois, essa delegação que demos para outra pessoa criar nosso filho, lá na frente nós não queiramos cobrar um relacionamento de pai com filho, de mãe com filho, de algo que nunca vivemos. Então precisamos entender o papel. E é fundamental, a palavra de Deus nos deixa muito claro o papel que pai e mãe têm que ter na relação com os filhos. Mas, filhos, é fundamental também que você tenha entendimento do teu papel na relação com seus pais, do teu papel na relação dentro da sua família. É muito importante que os filhos consigam entender que o papel deles é fundamental nesse relacionamento, e que eles precisam sim ter uma postura adequada que condiza com o que os pais estão buscando e dos relacionamentos que estamos buscando para estarmos próximos de Deus. A sexta relação que teremos hoje, que falaremos nesse momento, é a relação da família com a igreja. E no verso 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O relacionamento com a igreja, ele deve, vou repetir, o relacionamento com a igreja, ele deve fazer parte de todas as famílias. A igreja cristã, ela começou dentro das casas, gente. Historicamente falando, a igreja cristã, as igrejas cristãs, elas começaram dentro das casas com as famílias. Depois, começamos a nos reunir nos templos. E aí, as famílias começaram a ficar para segundo plano, Gente, é importantíssimo a relação da igreja com a família. Uma igreja que é formada por famílias sólidas é uma igreja sólida. Uma igreja que é fundada e formada por famílias desreguladas, famílias que não estão bem estruturadas, normalmente são igrejas que também deixarão de apresentar bons resultados para as suas futuras gerações. Então, a relação da família com a igreja, ela é fundamental. Diria até que é a pedra fundamental de todos esses relacionamentos que estamos falando. Gente, a igreja, ela tem que ser uma extensão da nossa casa. A nossa casa não é o local, a gente acabou de falar, que onde mais gostamos de estar. Não é o local que é o oásis de paz, o local que teremos que sentir prazer de estarmos. A igreja tem que ser uma extensão da nossa casa, gente. Precisamos sentir prazer em estarmos aqui. Precisamos sentir prazer de estarmos com a nossa família congregando aqui. Precisamos nos alegrar de estarmos aqui na quarta, precisamos nos alegrar de estarmos aqui no domingo de manhã, precisamos nos alegrar de estarmos aqui no domingo à noite. Precisamos ter essa alegria em nosso coração. Que bom é sentar no banco da igreja, olhar para o lado e ver sua esposa, ver seu esposo, ver seu filho, ver seu irmão. Gente, que bom é isso. Que fantástico é isso. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Mas se houver omissão da igreja, as famílias desmoronam. E consigo, a igreja que deveria dar o apoio. A gente vê isso. A primeira coisa, quando a família desestrutura, o casal separou. O casal frequenta a igreja, tudo direitinho. Casal separou. O que acontece? De imediato, ambos deixam de frequentar a igreja. Ou pelo menos um. E a gente vai perdendo força. A família perde força, a igreja perde força. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 19, diz: família de Deus. A palavra de Deus, ela traz promessas de salvação para nossas famílias. Está lá em Atos 16, 31. Precisamos determinar o nosso coração. Essa aqui é conhecida. Josué 24, 15. Eu
em minha casa serviremos ao Senhor. Novos padrões morais estão sendo lançados para as famílias. Tem gente que fala até que não precisa estar na igreja. Não preciso estar na igreja para acreditar em Deus. É verdade, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz que você precisa estar aqui, sim, congregando os seus irmãos. E aí novos conceitos de família eles são lançados, né? E as pessoas vão começando a acreditar que esses novos conceitos fazem parte da sua vida real. E aí a gente entra, aproveitando esse link, a gente entra na última relação que vamos tratar essa noite, que é a relação com a sociedade. Lá no verso 5 diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. É verdade, meu irmão. Parece que cada vez mais que o ser humano tem mais felicidade, mais ele complica as coisas. Quanto mais há meios de comunicações, menos tem diálogos. A mídia tem usado todo tipo de sensacionalismo para colocar na nossa cabeça, para embutir na nossa cabeça o que é família. E a família lá em Gênesis diz, né? A palavra de Deus diz lá: deixará pai e mãe, o homem, e irá se unir à sua mulher. O conceito de família é esse, meu irmão. Só que a novela, os meios de comunicação, as mídias sociais estão tentando implantar um novo conceito de família. É verdade. E nós, como cristãos, precisamos defender a nossa família. É muito importante que a nossa família tenha relação com a sociedade, gente. Não podemos ser alienados do mundo, não. Precisamos participar de faculdades, precisamos de faculdade, participar de pós-graduação, precisamos participar de cursos, precisamos sim participar de eventos sociais, precisamos sim estarmos em comunhão com a sociedade, nos trabalhos, enfim, onde quer que esteja. Só que precisamos tomar cuidado e blindar a nossa família, né? Porque cada vez mais têm sido criados valores para desvalorizar a família, né? Hoje vale tudo em nome de uma pseudo-felicidade, né? O importante é ser feliz, não importa. O importante é ser feliz. A família, gente, ela depende do meio que ela está inserida. Mas ela não pode absorver tudo que há ao seu redor. Aliás, a gente, né? Nós, como seres humanos, como pessoas, não podemos, precisamos, dizem, né, que o ser humano ele é produto do meio. É verdade. Precisamos estar inseridos nesse meio. Mas precisamos ter cautela e não podemos, não, absorver tudo que nos é enfiado goela abaixo. E aí eu pergunto, como é que está a tua relação hoje, da tua família, com a comunidade, com os seus vizinhos? Gente, tem gente que mora em apartamento, que entra no elevador e não consegue dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Precisamos entender e precisamos ensinar isso para a nossa família, que a nossa relação em comunidade, ela é fundamental. E além, ela tem base bíblica. A palavra de Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Precisamos estar em família e precisamos estar em comunidade. Abra sua casa, mas jamais, em tempo algum, deixe ela desprotegida. O que podemos concluir nessa noite, meus irmãos, quando falamos desses 7 relacionamentos? Falamos da relação com Deus, falamos da relação com o trabalho, falamos da relação com a casa, falamos da relação conjugal, da relação com os filhos, da relação com a igreja e terminamos falando da relação com a sociedade. O que podemos concluir nessa noite, meus irmãos? Relacionamento é algo que não se faz sozinho. É verdade, não se faz sozinho. Por isso não adianta colocar a culpa em um membro da família apenas. Ah, eu brigo por conta dele, por culpa dele. Eu brigo por culpa dela. Para, meu irmão. Quando há erro, ele tem que ser assumido e corrigido juntos, em família. As vitórias também têm que ser compartilhadas juntas, em famílias. Ou seja,
Vamos chorar juntos. Vamos nos alegrar juntos. Parece que quanto mais as pessoas têm para conviver, mais difícil é conviver com as pessoas. Já reparou isso? Cada vez mais existem pessoas que vivem com um monte de pessoas ao redor, mas estão sozinhas. Tem gente que tem 1000 amigos no Facebook, mas não tem um que ele possa chorar, contar a sua vitória, contar a sua derrota, ouvir bons conselhos. O ser humano, gente, não foi criado para viver sozinho, e muito menos para ser infeliz. A solução para sarar os relacionamentos de família é desarmar as pessoas, umas contra as outras, assumindo uma atitude pacífica perante aos conflitos. Vamos parar de jogar tênis enquanto família. Vamos jogar frescobol, onde não há derrotado, onde todos são vitoriosos e estamos remando todos para o mesmo barco. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que a palavra de Deus tenha ido ao teu encontro e que tua família seja abençoada. Pastor Luiz. Uma bênção, meus irmãos.